Alô, saudações a todos. Estamos entrando no ar com o Interurbano, sua conexão a cobrar com o Brasil e com o mundo. Conosco, Júnior Grins, em ligação DDD 63, direto de Araguaína, no Tocantins, capital do Boi Gordo. Alô, Júnior. Alô, Everton, alô, ouvintes, nosso DDD, nossa ligação direta da semana com muita coisa legal, Everton. Eu sou o Everton Maciel, falo DDD 96. Você acompanha conosco nossos programas, sentando o dedo no like, perturbando sua família com os links nos grupos de WhatsApp, interagindo conosco pelas redes insociáveis. Inscreva-se, ative as notificações, comente e assista nossos demais conteúdos. Respeito não se reivindica, se faz por merecer, e ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de não se sentir ofendido. No Spotify tem a página SPT News. No YouTube, inclusive com os cortes durante toda a semana, youtube.com/interurbano. Os cortes no Instagram são através do Interurbano 61. Semana de reorganização do Centrão na tentativa de amargar derrotas para o Palácio do Planalto. Mas está dando errado. Por um lado isso é bom, por outro lado isso é muito ruim, porque quem está sendo derrotado mesmo é a República Tupiniquim. O governo não consegue a segunda meta daquilo que já estava programado com o imposto de renda sendo isentado para aqueles que ganham menos de 5 mil reais. Derrota para o Brasil, vitória, paradoxalmente, para Lula nessa história da taxação dos super ricos. Lobistas da elite no Congresso, com a ajuda de Tarcísio de Freitas, inclusive, trabalhando para que o Brasil não tenha justiça tributária. Mas a gente precisa contar como tudo isso começou. Tudo começou com o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, reforçando a ameaça de expulsão do ministro do Turismo, Celso Sabino. Presta atenção nessa aqui. O deputado pelo estado do Amapá, que também é ministro aliado de Lula, ocupa uma das mais de 140 vagas dos partidos ou União Brasil ou progressistas, chamado também de PP, não sei nem que nome mais a arena tem, na esplanada dos ministérios e no Palácio do Planalto. Em tom de ameaça, o governador de Goiás, Caiado, reforçou aquele ultimato que havia sido dado pelo outro líder de quadrilha e presidente do União Brasil, Antônio Rueda. Guarda esse nome, a gente vai falar dele no programa de hoje com alguns detalhes. Os filiados do partido devem entregar seus cargos no governo, correm o risco de serem expulsos por infidelidade partidária. Os que querem essa dissolução do Diretório do Pará, para que ele seja entregue para alguém que mais seja alinhado com o União Brasil anti-Lula, ficaram felizes com a notícia. E eu cito o futuro eterno presidente do Brasil, Caiado. Ele disse o seguinte: o comando da sigla no Pará deve ser de alguém que realmente se posiciona contra o governo do PT. Sabino, que se posiciona como candidato ao Senado já, vê no fisiologismo velho do Antigo Testamento, daquele presidencialismo de coalizão que já faleceu no Brasil, a oportunidade de se projetar no estado da COP30. E se for expulso, vai ter a projeção que um quase ex-União Brasil queria. Ele está aguardando para ser expulso mesmo. Solerte Sapequinha, o deputado Sabino respondeu ao governador de Goiás com uma não resposta, dizendo o seguinte: quando ele tiver 1,5 ponto na pesquisa, eu respondo. Declaração, uma referência objetiva à fala do atual presidente da República, Lula, num debate contra Caiado. Caiado já era candidato a presidente do Brasil em 1989. E o Lula disse algo como isso mesmo: quando você pontuar nas pesquisas, eu respondo essa baboseira que você está falando. União Brasil tem 59 deputados e o PP tem 50 deputados. Não é pouca coisa. Isso tudo fez muita falta dentro do Congresso Nacional para o governo, quando o assunto foi tentar taxar super ricos, taxar betes e taxar outras coisas que vão fazer muita diferença, talvez não para o orçamento desse ano, mas para o orçamento do ano que vem. É tentar estrangular o governo com a corda no pescoço, a corda do dinheiro. Aquela mesma que foi afrouxada para a eleição do Bolsonaro, endividando, inclusive, o governo, que depois teve que, no governo Lula, restituir o ICMS dos estados. Júnior, essa recém-formada federação, União Progressista, até o nome é esquisito, diz que sai do governo, mas de fato, somar o voto de tanto deputado, nós não temos 2 pontos para eleger um presidente da República. Será que isso é um retorno do presidencialismo de coalizão? Ou será que esse presidencialismo de coalizão nunca nos abandonou e a gente apenas esqueceu dele por muito tempo? Muito bom.
Everton, se a gente for olhar para a história, para falar um pouco disso, é interessante, né? Se a gente olhar para a composição de Goiânia, por exemplo, a gente vai ver que Getúlio Vargas trouxe a capital do estado de Goiás, de Goiás Velho, né, ou da cidade de Goiás, como queiram, para onde é Goiânia, para tentar quebrar o reinado dos Caiados em Goiás e dar força a Pedro Ludovico. E essa questão de Caiado com o trabalhismo, né, ou dos Caiados com o trabalhismo, ela é histórica desde o Império. E aí, se a gente vai continuar olhando para a história e a gente olhar para o final da ditadura no Brasil, a gente vai ver, por exemplo, que a Arena se desmembrou em PFL e em PDS. O PDS virou PPB, do PPB virou PP, aí do PP virou Progressistas, e agora volta ao berço, se juntando à União Brasil, que era PFL, que virou DEM, que virou Democratas, e que fez a fusão com o PSL, virou União Brasil, e agora volta tudo para o mesmo anseio. Para mostrar que as coisas políticas no Brasil, elas não são novas e não são novidades. Se a gente não estiver atento, a gente sempre acha que o novo que se transparece não é o velho que estava tanto tempo ali. Porque, afinal, mudar de nome de partido no Brasil é uma prática muito recorrente. Muito recorrente mesmo. São poucos partidos que ao longo da história não mudaram de nome. E teve alguns que foram obrigados a mudar de nome, por exemplo, como o PTB, que era uma sigla de Jango, de Getúlio e de Brizola, que no final da ditadura não pôde usar essa sigla. Essa sigla foi entregue ao partido no São Paulo, em detrimento do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, que teve que aí formar o PDT. Então, essas coisas no Brasil de mudança de partido, elas são muito comuns, corriqueiras, mas no fundo a gente tem que olhar para os atores e da onde que eles vêm, por quem eles são influenciados, quem são os políticos que estão por ali. Não estou nem fazendo juízo de valor, dizendo que esse é bom e aquele é ruim, porque isso seria um pouco leviano da minha parte. Mas a política no Brasil, ela é muito parecida há muito tempo. E o que muda são algumas coisas e alguns detalhes no decorrer do tempo. Essa questão toda, né, e o Everton lembrou bem, na verdade, o Caiado, lá em 89, no debate, ele queria que o Lula lhe fizesse uma pergunta, né? Ah, por que tu não pergunta para mim, como indagando, tu tem medo de debater comigo? E o Lula virou para ele e disse, Caiado, quando tu chegar a 1,5% na pesquisa, eu vou fazer pergunta para ti. Antes disso, tu é irrelevante. E irrelevante do ponto de vista eleitoral. O Lula estava debatendo com Brizola, com Maluf, todo mundo se falava que o Collor fugia dos debates porque Caiado ficava à margem. E não porque ele não é um político interessante. Eu não consigo avaliar Caiado como... Não gosto das ideias, mas não consigo achar que Caiado não seja um bom político. Mas porque Caiado ele é muito bom em Goiás, mas fora do Goiás nunca teve essa projeção. E muito dificilmente vai ser agora. Se a gente olhar para as pesquisas, por exemplo, e a gente vai falar mais tarde sobre isso, vamos ver de maneira muito clara como que está pensando o brasileiro, né? Não só em relação a Caiado, mas em relação a muitas outras coisas. Mas o fato é que a derrota do governo essa semana tem muito mais a ver, mas muito mais a ver com 2026 do que com o atual momento. A extrema-direita, aliada com o Centrão, se deparou com o seguinte dilema: ou eu dou mais uma vitória para o Lula, ou eu consigo a única vitória interessante, importante, avistada, né? Não consegue se avistar nenhuma outra derrota no Lula até o final do ano. E essa era uma derrota importante, por isso que houve essa incumbência de tentar, de qualquer forma, impedir esse arcabouço, esse remendo nas contas públicas para não ter um déficit até o final do ano. Era o último prazo. E esse déficit é importante do ponto de vista que vai fazer o governo cortar gastos. Talvez para o brasileiro, como o Everton falou, muito bem colocado, seja ruim, mas politicamente para os partidos de direita não estão nem aí. Eles querem, de alguma forma, impor dificuldades ao governo, fazer o governo cortar gastos nas áreas sociais. E eu não me admiro nada se Lula, por exemplo, não atingir os próprios deputados em relação a isso. Que essa contingência de 36 bilhões, me parece, que o governo vai ser obrigado a ter, né?
de reais por conta dessa votação, ela de certa forma vai ter que vir de algum lugar e talvez Lula imponha isso, inclusive esse preço caro aos próprios deputados, que não precisava de uma maioria de 2/3, né? Precisava apenas de a metade mais um, e acabou não conseguindo o governo Lula disso tudo. E aí começa a se desfragmentar os partidos. E quando a gente olha para um partido do Centrão, o partido do Centrão não consegue viver sem estar com um pé de um lado, um pé do outro. Por mais que Ciro Nogueira e Caiado, um do PP e outro do União Brasil, junto com o Rueda, esperneiem para tentar reagrupar o seu rebanho, mas muito possivelmente a gente vai ver deputados e senadores, tanto do PP como do União Brasil, muito mais alinhados com Lula do que propriamente com o candidato da direita, que ninguém sabe quem é. E apoiar o desconhecido nesse momento é muito perigoso, porque o candidato pode ser Tarcísio, que seja alguém até de bom grado do Centrão, Ratinho Júnior, talvez até o próprio Caiado, mas também pode ser, por exemplo, uma aposta que é indigesta para o Centrão, como Ciro Gomes, que pontuou muito bem nas pesquisas, Eduardo Bolsonaro, que está numa hype completamente diferente, ou qualquer outro nome, por exemplo, um Bolsonaro indo até os 47 do segundo tempo só para ver o que acontece, e aí depois podendo jogar no colo de quem sabe se lá for Silas Malafaia, por exemplo. Então o Centrão nesse momento faz cálculo, recalcula e de alguma forma tenta impor a Lula uma derrota que é possível impor nesse momento, porque Lula acerta mais uma vez. Marco Rubio já sentou com o chefe do Itamaraty para conversar sobre a evolução do fim do tarifaço. A direita no Brasil parece que vai ter um 2025 de muito terror e quis fazer essa semana um pouco, digamos, um pequeno oásis em meio a essa turbulência, Everton. Pois é, Lula. Já entrando, Júnior, né? E entrando no nosso segundo assunto aqui, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele disse nessa semana, após a derrota na Câmara da medida provisória da alta dos impostos, que vai se reunir com integrantes do governo na próxima semana para discutir soluções, inclusive para garantir que as fintechs paguem os impostos devidos. A Câmara dos Deputados impôs uma derrota ao governo e retirou da pauta o aumento de impostos para os mais abastados. Na prática, e o Júnior já falava disso, essa decisão enterra de vez essa medida provisória que o governo considerava importante para sustentar a arrecadação e também para reduzir as despesas obrigatórias para o ano que vem, que é um ano eleitoral, que é um ano importante. Um requerimento de retirada da pauta foi aprovado por 251 votos a 193. A votação aconteceu na noite de quarta-feira. Tudo que é importante no Congresso acontece sempre de noite, vocês já repararam isso? Último dia da vigência da MP, que agora vai perder a validade. Segundo os técnicos da área econômica, a derrubada da medida deve causar um bloqueio nas despesas desse ano, incluindo emendas parlamentares, e obrigar um ajuste de 35 bilhões de reais, como o Júnior já mencionava, na lei orçamentária anual de 2026. Para governistas, esse era justamente o objetivo dos partidos do Centrão e da bancada ruralista. Restringir o espaço fiscal de Lula no ano que vem, ano que ele deve buscar a reeleição. Bom, na prática, essa coisa que é chamada por alguns jornalões de aumento de impostos e que foi, assim, batizada dentro do Congresso Nacional, não possui a mesma fecha, a mesma rúbrica daquela derrota, que foi uma derrota importantíssima que o governo Lula teve quando da queda do ICMS, daquele imposto que tributava a produção brasileira. Então, o Brasil mudou muito de lá para cá. E essa, objetivamente, é uma tentativa de não cobrar impostos, mas de correr atrás de um prejuízo que já está sendo amargado pelos cofres públicos e pela sociedade brasileira com aquilo que é novo, que é o surgimento das bets, que é o surgimento da superarrecadação em torno de alguns dispositivos, como dispositivos e produtos bancários que se aproveitam de brechas fiscais e são utilizados para, que as pessoas enriqueçam muito mais do que a média no Brasil, especialmente num país com juros descontrolados. Mas esse rótulo, né, de aumento de impostos, ele não vai colar como já colou no passado, porque isso não está ligado à produção. E parece que o Centrão, no Congresso Nacional,
aliado com essa ala podre do bolsonarismo, esse bolsonarismo sem vergonha no sentido literal, né? Esse bolsonarismo que não toma banho, eles não vão conseguir taxar isso como um aumento de impostos. Isso é uma coisa muito importante para o Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto vai se apoiar nisso. Muito provavelmente, aí eu já descarto completamente esse cenário, a gente pode ter até manifestações nas ruas. O político brasileiro, dentro do Congresso Nacional, ele tem muito medo de urna e ele tem muito medo de movimentação nas ruas. Ele tem medo de urna porque a Constituição de 88 foi feita para que a gente fosse uma vez por ano, de 2 em 2 anos, para votar em referendos, em plebiscitos. Isso não foi materializado, porque o bandido dentro do Congresso Nacional, ele não gosta de urna, nem quando ele está na urna. Imagina deixar que o brasileiro vote em referendo, em plebiscito. Isso é uma coisa inimaginável para um deputado brasileiro que não quer legislar. Então, essas coisas elas vão precisar não da movimentação das urnas, mas talvez da movimentação das ruas. E nós não vamos ter em torno disso a mesma movimentação que tivemos em torno daquele pacotão de maldades que surgiu da noite para o dia no colo de uma figura excêntrica, como é o caso de Hugo Mota. Né? Isso não possui as mesmas características. Então, a gente já pode considerar isso, sim, uma derrota para o governo, e, nesse caso, consequentemente, para o Brasil, porque a justiça tributária não vai vir por esses meios. Por outro lado, nós temos mais uma agenda sendo depositada sobre Luiz Inácio Lula da Silva. Ele ganha mais uma pauta que não tinha para o ano que vem. O presidente da República ele chegou a dizer, ao longo da semana, que vai correr atrás da medida provisória que vai taxar as bets, que vai taxar os super ricos. Ele disse que ligou para o Haddad, ele disse que ligou para Gleisi Hoffmann, que além de presidente do PT ocupa esse cargo de relações institucionais, e ele disse que não vai relaxar. Então, por mais que essa medida provisória tenha caído, né, na prática, é muito provável que na semana que vem a gente tenha outra investida do Palácio do Planalto, que ganhou todas as condições de ataque nesse momento, porque, né, o Congresso Nacional se mostra um grupo de lobistas em torno de bandidos, não de ricos, porque se estivessem a favor dos ricos, não teriam votado da maneira que votaram, por exemplo, quando causaram o rombo fiscal que causaram para a tentativa de reeleição de Bolsonaro. Mas é uma tentativa, sim, do Congresso Nacional de sabotar essa grande coisa que o governo já conseguiu vender através das redes sociais como justiça tributária. Então, não vai sair barato, é uma peleia ganha para o governo. Eles podem não ganhar isso nas ruas, nesse primeiro momento, mas com toda certeza eles vão conseguir levar essa nas urnas se a coisa continuar se comportando dessa maneira, né? Com uma extrema-direita aliada de um centrão, mas sem nenhum tipo de agenda propositiva. E uma outra coisa muito importante é que o Lula ganhou todos os argumentos que precisava para manter os ministros e os segundos escalões que quiser do União Brasil e do PP, e ganhou todos os argumentos que precisava para contingenciar todo o recurso que vai ser enviado para emendas parlamentares, para orçamento secreto, para filhote de orçamento secreto, que sobrou dentro do Congresso Nacional até final do ano. Isso é uma coisa importante porque, de certa forma, perdem os municípios, perdem os prefeitos aliados desses senadores e deputados, mas é um dinheirinho que sobra em caixa para o governo continuar fazendo a movimentação e não contingenciar onde de fato importa, que é saúde, educação e em programas sociais, Júnior. Essa questão é sempre muito interessante, né? A gente tem, e foi comemorado muito quando foi instalada a lei de responsabilidade fiscal, onde o gestor não pode gastar mais do que arrecada, né? Durante o seu mandato. E agora, o que me chama a atenção é que, por exemplo, o Congresso Nacional não tem essa obrigação. Então, o Congresso ele pode aumentar e diminuir despesas do Poder Executivo sem nenhuma responsabilidade com isso. E em alguma medida vai ter que se fazer esse vínculo, né? De que se possa cortar essas criações de emendas parlamentares. A gente tem um deputado federal com 50 milhões de emendas. Se tu fizer o cálculo de quantos milhões dá isso, dos 503 deputados, você vai ver o absurdo que é tudo isso, e na prática
ficam fazendo esse achaquezinho com o governo, porque sabem que dificilmente vai ter, vai se cortar tudo isso. Mas aí a gente começa a ir para uma questão, Everton, que é muito, muito, muito interessante. Porque o Lula ele está ganhando agendas e ganhando pautas para 2026, não só para ele, mas também para a base parlamentar dos partidos de centro-esquerda no Brasil. Porque quando se começa a levar essa discussão que o Congresso Nacional, por exemplo, está impedindo a taxação das bets, além da gente estar falando de algo que tem a ver com saúde pública, de segurança pública, enfim, algo muito grave dentro da sociedade, que está causando imensos problemas, inclusive na economia brasileira, na economia das famílias, que é a questão das apostas e dos cassinos online, dessas máquinas de caça-níqueis, que não tem pudor nenhum de tomar o dinheiro do brasileiro. Quando o Congresso Nacional começa de alguma forma a defender, e está defendendo em grande medida essas coisas, a gente vê dentro disso uma possibilidade de jogar essa discussão também para os parlamentares. A gente nunca teve, ou pelo menos eu não me lembro, de 1985, um Congresso Nacional tão díspare para um dos lados. Nós nunca tivemos um Congresso Nacional que tivesse pendesse tanto para um lado. A gente sempre teve Congresso mais ou menos equilibrado, com uma fatia de esquerda, mais à esquerda, uma fatia mais à direita, e com uma fatia de centro-direita e uma fatia de centro-esquerda. Hoje, se nós vemos a fatia junto da esquerda e da centro-esquerda, é muito pequena frente àquilo que a extrema-direita e a centro-direita tem no Congresso Nacional. E não é razoável, em alguma medida, que nenhum país sobreviva a você ter uma bancada no Congresso tão pendular para um lado, né? Independente de quem seja o presidente. Eu acho que o centrão e a extrema-direita acaba levando o debate para um lugar muito perigoso. E as pesquisas, quando a gente olha para o campo presidencial, elas começam a dar sinais disso, de maneira muito clara. Agora, qual vai ser o rumo disso tudo ano que vem, eu não sei. Lula muito possivelmente vai, nem que seja para perder, fazer esse debate no Congresso. E Lula não está tão preocupado assim em ganhar ou perder essa questão das fintechs e das bets. Ele vai levar isso para o Congresso de uma forma para deixar claro de que lado o Congresso está. Se é do lado do governo, do lado da população, porque se tu olhar a população quer taxar os bancos, quer taxar as fintechs, quer taxar as bets, e em nome de muitas coisas. Se a gente vai olhar, e a gente tem acompanhado cada vez mais pessoas ricas e muito ricas no Brasil falando a favor desse tipo de taxação. Pessoas, por exemplo, donas de grandes bancos no Brasil, falando que taxar grandes fortunas é necessário no Brasil para ter uma justiça social. Geralmente, os ricos não têm muito problema com impostos. Quem tem problema com impostos as ramos das atividades. Claro que ninguém gosta de pagar, por óbvio, né? Mas, por exemplo, as bets têm problema com impostos, porque estão ganhando dinheiro como água e eles sabem que muito possivelmente essa mamata deles vai acabar. E talvez acabe num curto espaço de tempo. A gente não pode esquecer que, por exemplo, a indústria do cigarro também já teve esse lobby todo que as bets têm. E hoje o poder da indústria do cigarro no mundo não é 10% do que era 30 anos atrás, por exemplo. Não consegue nem fazer um lobby tão forte mais na indústria do cigarro, porque tem sérias restrições. E o pessoal das bets, eles olham para isso e sabem que eles podem acabar indo para o mesmo lugar. Não vão deixar de existir, mas vão ter muitas restrições por questão de saúde pública, enfim, por vários detalhes. E eles sabem que precisam aproveitar o máximo possível para ganhar o maior número fazer o maior volume de dinheiro e de ganhos para poder, enfim, ter o futuro garantido. Mas assim, daqui a pouco a gente vai entrar mais no detalhe de pesquisa, porque eu quero trazer esse elemento de o que as pesquisas estão falando e tentando demonstrar para o eleitorado brasileiro para 2026, Everton. Quem telefona pelo WhatsApp tem mais que dar com o nariz no arame. Não me telefone pelo WhatsApp, eu não atendo.
Ligações interrompidas, caiu a linha, vamos ver o que nossa produtora Isabel Passos preparou nesse país onde nada tem fim, muito menos um telefonema. Presta atenção nessa, Júnior, porque eu não quero ser pego de surpresa nesse tipo de pegadinha, muito menos com um amigo tão querido quanto você. O presidente do União Brasil, o Antônio Rueda, ele reservou um quarto de suíte num hotel em São Paulo para o ex-presidente da Câmara de Vereadores de São Paulo, o Milton Leite. Até aí tudo bem, só que é 1 ano de reserva. O site Metrópolis teve acesso ao documento no qual o hotel que Rueda reservou, esse quarto número 1502 para o colega, o Jorge V, em São Paulo, um hotel de todas as estrelas Michelin possível, eles tiveram acesso a esse documento pelo período de 1º de maio de 2022 até abril do ano seguinte. O documento diz basicamente o seguinte: a suíte saiu do pool a pedido do senhor Antônio Rueda para uso do senhor Milton Leite a qualquer momento e necessidade dentro desse período com livre acesso à unidade, diz o registro da administração do hotel. Saiu do pool, né, na linguagem da hotelaria, significa justamente dizer isso, né? Esse quarto aqui ele está reservado, ele está indisponível para reservas durante o período bloqueado. E não é qualquer bloqueio, é um bloqueio de 1 ano. Então, para o Júnior, que deve ser tão meu amigo quanto o Rueda é amigo do Milton Leite, eu gostaria de dizer que caso o Júnior reserve um hotel para mim, mesmo que seja no município onde eu moro, que o Milton Leite mora em São Paulo, por favor me avise, Júnior, para que eu possa pelo menos desfrutar algumas vezes desse quarto de hotel, para que faça sentido, né? Eu participar dessa reserva junto com você. Brincadeiras à parte, obviamente o Rueda foi questionado a respeito disso, disse que não sabia de absolutamente nada. O Milton Leite foi questionado a respeito disso, disse que quando está em São Paulo, ele só dorme na casa dele, ele não dorme em outro lugar em São Paulo. Olha que novidade, né? Eu moro em Macapá, quando eu estou em Macapá, eu não preciso de um hotel. Quando o Júnior está em Araguaína, eu não preciso reservar 1 ano de hotel para o Júnior em Araguaína. E, enfim, ele foi colocado diante dessa saia justa ao longo dessa semana pelo site Metrópolis, e isso também denota novas tentativas desses grupelhos de lavar o dinheiro dos caciques do Centrão. Na prática, é isso que significa. Então, para você aí que já viu aquelas máquinas de caçar bichinhos penduradas dentro dos shoppings, dentro dos postos de gasolina, para você que achava que o melhor jeito de lavar o seu dinheiro era com uma loja de chocolate dentro do shopping, ou, sei lá, através da escola de samba. Uma loja de chocolate que só vendia dinheiro vivo, né? Em espécie. A loja de chocolate onde nunca se passou um cartão de crédito. Aqui estão surgindo novas oportunidades, novas imagens para você que gostaria de oportunidades de negócio ensinadas pelo Rueda. Mas eu gostaria de usar essa figura do Rueda, e o Júnior pode falar a respeito disso, para falar a respeito dessa figura que é o cacique partidário no Brasil, né? O presidente de partido no Brasil, ele é uma espécie de figura que não precisa de cargo, que não precisa de participar das urnas, inclusive. Muitos deles, como é o caso do Rueda, nem mandato tem, mandato eletivo, né? E essa figura ela se consolidou no Brasil com o Centrão, especialmente, e com os partidos de aluguéis. O maior partido de aluguel que nós temos no Brasil, definitivamente, é o PL hoje, mas não é um partido de aluguel definitivo. Nada que é alugado é definitivo. As únicas coisas definitivas são a casa própria, né, o carro que não está em alienação fiduciária no banco, essas coisas elas são definitivas. Agora, o partido de aluguel ele não é definitivo. E o Rueda se mete nessa justamente na semana na qual tenta expulsar do seu partido, União Brasil, ministros do governo Lula, ou pelo menos tirar lá o caso do Sabino para grande bode expiatório, né? Dessa tentativa de debandar do governo a tempo de formar uma nova coalizão para o ano de 2026, Júnior. Tem muitas situações em volta desse hotel, né? Pode ser um quarto azul ou então até um quarto para o encontro amoroso e não de lavagem de dinheiro, né? Não vamos ter tão
perspicaz nesse sentido. Mas a figura do dirigente partidário no Brasil, ela é um pouco controversa, porque ao mesmo tempo que eu acho que os partidos precisam de dirigentes fortes que não tenham uma vinculação com o cargo, porque ser dirigente partidário a nível nacional é algo que toma tempo, inclusive, né? Mas também é um pouco subjetivo isso tudo. Porque se a gente vai olhar, e eu já falei aqui em outros programas, né? Os partidos no Brasil, eles estão diminuindo. Nós chegamos aí, acho que a 36, 37 partidos, e eles estão diminuindo, pelo menos em nível de importância. A gente vai ter nessa eleição já muito menos opções, na passada já teve, nas grandes cidades do Brasil já faltou partido, é, por conta da dinâmica brasileira. Mas eles, de fato, têm um fundo partidário muito grande, um fundo eleitoral muito grande, porque se escolheu isso como maneira de financiar as campanhas. E a democracia não é uma coisa barata, a democracia é uma coisa cara, a democracia é uma coisa que custa dinheiro, a democracia é uma coisa que se tem muitos entraves para que ela aconteça, e isso pode gerar ganhos ou até essa questão de lavar dinheiro. E o Brasil, e talvez esse seja o grande problema, o grande pecado da política brasileira, e talvez por isso pessoas como o Rueda nadam de braçada, né, ou como Antônio Bivar, enfim, que antecedeu ao Rueda, o próprio Valdemar Costa Neto, porque no Brasil a gente tem um pouco apego aos partidos, né? Os partidos eles acabam servindo de uma outra forma. E se nós tivéssemos uma política partidária no Brasil mais consistente e que tivesse mais definições e um pouco mais rígidas, nós não íamos ter essas figuras que fazem tanto mal à política brasileira. O Brasil ele acaba sendo vitimado por esses, digamos assim, canalhas, porque ele tem poucos adjetivos que cabem nesse tipo de gente, em nome de uma falsa moral, em nome de porque dentro dessa questão partidária, dentro desse nicho, acaba acontecendo várias coisas. E uma delas que acontece é porque o brasileiro médio ele não participa da vida partidária, porque acaba não fazendo parte. E aí tem aquela outra coisa, né? Os partidos adoram comissões provisórias nos estados e no municípios, porque eles possam tirar e colocar quem eles quiser, o tempo que eles quiser. Entendeu? São poucos partidos que têm diretórios onde tem regras rígidas para a vivência partidária. E me parece que o Brasil é um pouco refém disso. E nós precisamos fazer uma escolha. E a escolha e eu uso dois modelos, né, ocidentais. A China, por exemplo, trata disso como um partido único. Mas no Ocidente, os europeus eles tratam o lobby de uma maneira muito clara. Qualquer digamos, suspeita de lobby, alguém está praticamente fora da vida política. É muito difícil alguém na França, na Alemanha, no Reino Unido sobreviver a um boato de lobby. E não que eles não aconteçam, mas se eles virem a vida pública, eles fatalmente acabam com a vida política de X, Y ou Z. Os Estados Unidos não. Os Estados Unidos ele fez uma opção para o lobby que é legalizar. Todo mundo lá sabe quem é lobista de quem. E sabe quem defende o interesse de quem. E tá tudo bem. Eu acho que o problema do Brasil é quando a gente tenta ser os Estados Unidos de maneira no lobby, mas não de maneira pública, né? A gente é os Estados Unidos, mas quer parecer a Europa na questão do lobby. A gente abre espaço para figuras como Rueda. E é inevitável. Esses caras eles vão se esbanjar, esses caras vão nadar de braçada, porque eles são especialistas nisso. E talvez até se o jogo fosse outro, o Rueda fosse um jogador que jogasse dentro de outras possibilidades. E a gente não tem só ele. Se a gente for olhar para Renata, presidente do Podemos, para outros membros de partido, a gente vê como funciona a vida partidária brasileira. Mas eu repito, se a gente não colocar um freio no lobby, seja ele de uma maneira moral, como faz a Europa, de onde tem suspeita de lobby, aquele político sai do jogo, ou então de maneira legalizada, o cara financia isso e ele isso que eu acho que seria o mais claro para o Brasil, não tem jeito, esses caras vão continuar nadando de braçada, porque
é um problema moral. E o Brasil tem uma dificuldade com isso. E o Everton, como professor de filosofia, pode falar muito melhor do que eu sobre isso. O Brasil tem um problema de colocar a honestidade como uma virtude. Enquanto a gente coloca a honestidade como uma virtude, a gente está medindo quem é mais e quem é menos honesto. E a honestidade não é algo que se negocia. A honestidade não pode ser negociável, seja ela no aspecto que for. Por isso que ela não pode ser uma virtude. E no Brasil isso se confunde de maneira muito profunda, Everton. Pois é, o Júnior, assim como eu, o Júnior conhece a maior parte do Brasil, né? Conhece esse Brasil profundo. Vou lembrar ele que uma vez nós fizemos uma viagem, né? Foi Brasília, Rio Grande do Sul. Foi quase um Brasília-Chuí, assim. No meio da pandemia ainda, né? Foi um cenário difícil, né? De pegar avião, né, de se locomover. Então era tudo. Era difícil até para ir comprar pastel no posto, porque tinha todo Imagina, tinha todo um protocolo para você chegar no posto de gasolina e pedir um pastel e uma guaraná, né? Então, assim, e eu já fiz o contrário, né? O Júnior sabe que eu já fiz Brasília, Macapá. Então, na prática, assim como o Ciro Gomes disse que é o único presidenciável que conhece o Brasil profundo, a gente também tem um pouquinho de experiência em Brasil profundo, quando o assunto é, sei lá, conhecer todas as capitais, conhecer todos os estados, circular pelo norte, pelo nordeste, enfim, né? E se tem uma coisa que eu aprendi nessas andanças pelo Brasil profundo, é de que existem basicamente três, eu não vou chamar de profissões, porque a ideia de profissão, ela imagina algo mais rebuscado, mais complexo, imagina uma atividade que seja direcionada, que exija certo esforço ou intelectual ou técnico, e muitas vezes as duas coisas, intelectual e técnico. Tem três atividades ocupacionais, para usar o jargão utilizado pelas carteiras de trabalho, que se você chegar num lugar e você encontrar aquilo ali, funcionando ali, você sabe que você está diante de uma civilização petrificada, assim como o judaísmo foi chamado de civilização petrificada pelo Érico Veríssimo, né? E essas atividades são, primeiro, empacotador de supermercado. Meu amigo, se você não consegue pegar as coisas que você comprou e colocar dentro de uma sacolinha, você não deve sair na rua. Tá? E aí, obviamente, isso não tem nada contra os empacotadores de supermercados. Isso denota uma sociedade onde só funciona o regime servil. As pessoas elas querem estar em torno do servilismo. Tá? Uma outra coisa, que é ligada à honestidade, da qual o Júnior estava falando, que é a atividade de cobrador de ônibus. Se você não consegue entrar dentro do ônibus, passar sua carteirinha, sentar num banco ou ficar de pé segurando sua mochila, no caso de não haver mais espaço, significa que você não está num lugar onde as pessoas confiam umas nas outras. Elas precisam de um fiscal para a catraca de ônibus. Tá? Então, ali tudo fracassou. As coisas elas estão paradas há centenas de anos e nós simplesmente não temos todo esse tempo de vida, centenas de anos, para nos darmos conta disso. E outra coisa ligada à segurança. Se você tem uma CNH e você precisa de um frentista no posto de gasolina para abastecer seu carro, é uma falha institucional. Né? O Estado, onde você está, não confia na sua capacidade técnica, na sua responsabilidade de conseguir fazer essa atividade sem estar fumando um cigarro. Tá? Só para usar um exemplo extremo. Então, segurança, honestidade e servilismo. Todas essas coisas de uma civilização petrificada, de um lugar que não deu certo, são resumidas na figura do dirigente partidário aqui no Brasil. Tá? Eu não estou falando que no Brasil esteja cheio de frentistas em posto de gasolina. Não, não. Isso é só para lugar que ficou muito tempo parado no tempo. Mas essas coisas elas ficaram aqui no Brasil petrificadas, elas ficaram consolidadas. A desonestidade, o institucionalismo em excesso envolvendo a não segurança e o servilismo ficaram em torno dessa figura que é Rueda, que é Valdemar da Costa Neto, essas figuras que hoje representam as direções partidárias no Brasil. Júnior. Exatamente, né? E para pegar as profissões, né? A gente fica paralisado no tempo e não se vê nenhuma uma tentativa de olhar para frente. Que, por exemplo, poderíamos fazer uma coisa muito simples, né? Não vamos acabar com o frentista
de uma vez por conta dos empregos. Tudo bem, mas se faça um plano estratégico para que vai se avançando no decorrer de 10 anos para que se possa evoluir em relação a isso, porque o combustível vai ficar barato, mais barato, enfim, nada contra os frentistas, é, mas o Everton vai muito bem, né? Se a gente não consegue se desprender desse tipo de coisa, é porque alguma coisa está muito errado, né? E é justamente, eu acho que é aí que a figura do presidente partidário ela se pega, porque ela é uma figura necessária, de fato. Quem conhece a vida partidária por dentro sabe o quanto é necessária a figura do presidente partidário. Mas agora a questão é qual que é a função que ele vai executar, né? Para que ele está ali? Quando se a gente não tem um respeito das, digamos assim, das diretrizes partidárias, se nós não temos uma vida partidária de acordo com o que fala nos manifestos e nos estatutos do partido, e nós, de fato nós não temos, dá para contar nos dedos dos partidos do Brasil que tem, que seguem os estatutos e os manifestos, dá para contar nos dedos, com toda certeza. A gente não tem, a figura partidária, ela perdeu completamente o objeto, né? Porque se de alguma forma eu só uso o estatuto para punir X, Y ou Z, ou se eu só uso o estatuto para na hora que me interessa, o presidente partidário não precisaria estar ali, porque era só ter uma comissão de ética ou alguém para julgar essas coisas internamente, estava resolvido, entendeu? Mas quando a gente passar a olhar, e a vida partidária é importante, como eu estava falando lá atrás, o Brasil ele não precisa de menos partidos. E não estou falando do número, estou falando do envolvimento partidário. O Brasil precisa de maior envolvimento partidário das pessoas. Que quando a gente tiver mais pessoas vivendo a vida partidária, que é uma vida política de fato, a gente vai melhorar, porque a política ela precisa ser feita dentro dos partidos. E é por uma questão ideológica. Porque vamos lá, né? O Everton tem muita mais propriedade para falar disso do que eu, até pela formação que tem. A vida partidária, assim como a vida religiosa, ela se faz em cima de ideologias, em cima de ideias que já foram trabalhadas e que foram de alguma forma materializadas para que as pessoas possam seguir aquilo de alguma forma. É diferente da vida acadêmica, por exemplo. Na vida acadêmica ela vive de ideias. Ideias são algo que antecede a ideologia. Ideias são coisas que a gente precisa para evoluir, para ter ciência, para ter, enfim, para crescer enquanto sociedade. Agora, para manter uma sociedade, para dar uma organização para uma sociedade, a gente precisa partir de ideologias e de aproximação de grupos. A política ela é feita de espaços definidos. Eu não tenho mais espaço, menos espaço na política. Os espaços políticos eles estão definidos. Quem ocupa eles e como vai ocupar é que é a definição. E se a gente não coloca pessoas dispostas a fazer essa vida partidária e essa vida política de maneira dentro de um pragmatismo de ideias ou de ideologias, melhor dizendo, a gente tem a bancarrota, ou a gente tem o pandemônio que a política brasileira está inserida. E aí cabe para pessoas como Rueda, para pessoas como Valdemar Costa Neto, que eu repito o que eu digo lá atrás, que talvez se o mundo partidário no Brasil fosse outro, essas mesmas pessoas estariam fazendo um jogo diferente. E não porque eles se adaptariam, porque na verdade as coisas, ou eles se adaptariam, né? As pessoas elas acabam são vítimas muito daquilo que acontece, né? E no Brasil a vida política, ou você acaba indo por esse rumo, ou você é relegado do processo político, Everton. O presidente Vladimir Putin, Júnior, meteu um foi mal, tava doidão nessa semana. Ele admitiu pela primeira vez que a defesa aérea russa foi responsável pelos danos que levaram à queda de um avião brasileiro, inclusive, da Embraer, um E-190, da Azerbaijan Airlines. Matou 38 pessoas no Natal do ano passado. O foi mal, estava doidão, com 38 mortos dentro de um avião. O Putin ele veio a público, prometeu indenização para os parentes das vítimas e para o Estado do Azerbaijão. Num encontro com o colega Ilham Aliyev, que é presidente do Azerbaijão, o russo ele negou que a aeronave tenha sido atingida por munição russa ao se aproximar do pouso em Grozny, na Chechênia. Ele estava de Baku para a Chechênia. Segundo o presidente russo, 2 mísseis interceptavam drones ucranianos que atacavam uma base aérea cujos destroços, por sua vez,
teriam danificado o Embraer E190. Então, o Putin levantou a mão e falou assim, olha, cheguei à conclusão de que fui eu que derrubei esse avião da Azerbaijan Airlines. E fica por isso mesmo, tá? Eu vou pagar aí uma indenização para as vítimas. Enfim, né? Não se falou muito mais a respeito disso. Isso aconteceu em meio a encontro de dois chefes de Estado, né? Mas com toda certeza esse aqui é o foi mal, estava doidão da década, né? Errei o alvo ou acertei o alvo, que no caso eram drones ucranianos, e aí destroços desses projéteis e desses drones derrubaram um avião. Ou história mal contada para um foi mal, estava doidão. Faz parte, né? Acho que é muita vodka, né? E talvez vodka até com metanol tava no dia, o Putin. A minha efeméride da semana é que o IBGE lançou um mapa, né? Que você pode ver quanto tempo, em média, as pessoas levam para chegar no trabalho em todas as cidades do Brasil. O censo de 2022 começa a ter os dados preliminares sendo divulgados, e isso é muito interessante. E uma coisa que chama muita atenção e que cabe a gente falar aqui, né, porque tem algumas pessoas que acham que o Brasil não tem racismo ou racismo estrutural no Brasil não existe. 67% das pessoas no Brasil, Everton, leva até meia hora para chegar no seu trabalho. Então, de todas as pessoas no Brasil, levam em torno de 67% levam em torno de 30 minutos para chegar, ou menos de 30 minutos para chegar no trabalho. E se eu te perguntar, tu não vai saber responder, por óbvio, né? Qual é a cor das pessoas que tem menos quantidade de pessoas entre esses 67%, né? Brancos. Não, brancos tem mais, né? Brancos que tem menos são os. Chegam rápido, né? Chegam rápido ao trabalho. Quem demora mais para chegar ao trabalho são as pessoas que têm afrodescendentes, e isso mostra o quanto o racismo estrutural faz parte do Brasil, e a gente negar isso é negar uma obviedade. Mas, enfim, eu me despeço por aqui, a gente fica em mais uma semana, agradecer a todas as pessoas que vêm comentando, curtindo, mandando o seu recado através das nossas redes sociais. É sempre muito bom estar aqui com vocês, e a gente volta na semana que vem, Everton. É isso, no Spotify tem a página SPT News. Em qualquer lugar você participa e colabora, sentando o dedo no like, distribuindo coraçõezinhos aleatórios e perturbando o grupo da família com os nossos links. Inscreva-se, ative as notificações, comente, assista nossos demais conteúdos. Comigo, Júnior Grins, CEO da SPT, e Isabela Passos, na pós-produção e nas redes insociáveis. Eu sou Everton Maciel e me despeço aqui. Até o próximo Interurbano.